mais uma vez ao vivo com vocês para mais uma produção de conteúdo muito importante hoje, falando sobre como desenvolver liderança. Hoje vai falar para nós desse tema o empresário e cofundador da Rank Consultoria. O nome dele é Frank Onjo. Ele que é um líder e ele trabalha para a formação de líderes dentro das empresas. Além de formar líderes, o Frank, a empresa dele, Rank Consultoria, desenvolve equipe dentro das empresas. Então é importante a gente saber o que ele faz para saber o quão rico conteúdo ele tem para trazer para a gente hoje. Hoje ele vai falar para a gente como ele desenvolve o conteúdo que ele tem, o conhecimento que ele tem na formação de líderes dentro das empresas, desenvolver equipes, fazer treinamentos de vendas, planejamento estratégico empresário. Então, tudo isso que ele já faz no dia a dia dele, ele vai hoje generosamente estar contribuindo para o desenvolvimento de todas as pessoas. Então, é um prazer, Frank, te receber aqui, uma honra, e também eu sou muito grata por você ter aceito o meu convite de vir aqui, parar o seu dia para beneficiar vidas a se desenvolver como líderes, para a gente ter esse conhecimento, obter esse conhecimento. E é com você agora. Muito Legal. obrigada. Bom, inicialmente aqui, doutora Eliségia, obrigado pelo convite, né? E é um prazer aqui estar com você nesse bate-papo falando sobre liderança para o seu público. E é um tema que já vem desde muito tempo atrás, a gente desenvolvendo essa parte de não só a gente faz treinamentos, a Rank faz treinamento de vendas e trabalha com a liderança, né? E a liderança é uma coisa que sempre me instigou a não só buscar, mas para mim aperfeiçoar e ajudar as pessoas nesse processo. Tanto é que um dos produtos que a gente desenvolve é coach executivo, né? A gente trabalha com lideranças da área comercial. E aí vem o coach executivo 1 a 1 e também vem o workshop de liderança. Então é um tema que é muito prazer aqui poder estar com o teu público, né? E você sabe, Frank, quando a gente conhece uma pessoa, quando eu conheci o Frank e a gente tive a oportunidade de saber um pouco mais da sua vida pessoal, eu fiquei muito emocionada de saber que você me mostrou uma foto sua com Jim Rohn. Ah, sim. Jim Rohn assim, todos os maiores líderes, influenciador de líderes, milhões pelo mundo. E aí, quando eu vi a sua foto com Jim Rohn... Jim Rohn é uma coisa que é uma personagem, é um filósofo de negócio, né? Inclusive, para quem não sabe, o Jim Rohn foi uma das pessoas que não só motivou, mas instigou o próprio Tony Robbins, né? A se desenvolver, e tá aí o Tony Robbins agora. Mas eu gosto sempre entrar como é que chama? Na origem da coisa, né? Por isso que eu busco muito o Jim Rohn, inclusive sempre tem um livrinho do Jim Rohn. Eu vi que você está com livros interessantes, Napoleon Hill também, né? Mas Jim Rohn sempre é um livro de cabeceira para mim, porque realmente ele abre muita cabeça, né? E o processo de liderança é um processo bem interessante, porque eu vejo o seguinte, doutora Elisângela, uma das coisas que eu percebo quando a gente faz o processo de coach executivo também, ou quando a gente vai fazendo um workshop de liderança, uma das coisas principais para a pessoa, primeiro a pessoa tem que querer ser líder, né? Eu acho que isso aí... E aí tem aquela pergunta, líder nasce feito ou possa desenvolver? Eu acredito muito que dá para desenvolver, com certeza. Primeiro tem que querer. Mas o segundo é o seguinte, existem pessoas que já têm uma vocação e uma habilidade mais natural. Sim. Tá? Então, se essa pessoa tem essa habilidade mais natural, com certeza vai percorrer mais rápido. Tá? Ok? Agora, uma das coisas principais que eu vejo de um líder a primeira coisa, é se autoconhecer, tá, doutora Elisângela? Por que é importante o autoconhecimento? E aí tem literatura, tem processos que você pode fazer, tem vários assessment, né, que eu até indico para a pessoa, faça um assessment lá, tem DISC, tem PI, tem vários outros que você consegue identificar o teu potencial, é o autoconhecimento. Esse autoconhecimento é uma coisa que também não é de noite para o dia, é um processo também de autoconhecimento. Tá? Então, acho que uma das principais situações que eu vejo que é importante é o autoconhecimento, se conhecer. Tá? Por que isso? Porque como é que você vai liderar um grupo se você não se conhece? Exatamente. Então, você tem que se conhecer para você liderar um grupo. Né? E isso é a base, acho que eu vejo que é o fundamental para uma pessoa que queira... Não, puxa vida, eu quero trilhar esse caminho.
Como é que você trilha esse caminho? Primeira coisa, se conheça melhor. Se conhecer, eu acredito que é o que você fala, desejar. E aí, a partir do momento que você deseja, você começa, como você disse, autoconhecimento, e você falou de literaturas, é a gente ser meio que autodidata. Você procurar conhecimento através dos livros, como você já disse aí. Também, hoje em dia, pessoas têm vidas transformadas no gratuito. Sim, tem muita coisa no YouTube, grandes YouTube, líderes entregam conteúdo no gratuito. E isso, eu acho que é a base da prosperidade na vida de grandes players do mercado, é entregar conteúdo no gratuito, e aí a gente tem como se desenvolver. E aqui, você falou de desenvolvimento e também do livro, eu trouxe aqui um livro para indicar para vocês, que chama A Arte de Lidar com Pessoas. A Arte de Lidar com Pessoas foi escrito por Jamil Albuquerque. O Jamil Albuquerque, nós tivemos aula com ele. Olha só. E ele é o conselheiro mundial da Fundação Napoleão Hill. Ele é uma das pessoas que deu continuidade à obra de Napoleão Hill. Só. Então, Napoleão Hill, as obras de Napoleão Hill também influenciaram milhões de pessoas, de líderes no mundo todo. E aí, como você falou aí do desenvolver, hoje eu separei aqui para trazer para as pessoas, para a gente aqui, né? Que ele fala, líderes não nascem prontos. E você acabou de falar isso. Ele diz também que a liderança é um aprendizado para a vida inteira. Então, você que, além de ter contato com Jim Rohn, também eu vi sua foto com Mark Hills. Mark Hills, que foi mentorado de Jim Rohn, assim como Tommy Robbins, e influenciou líderes também no mundo inteiro. É verdade. Então eu vi que você gosta de nadar com tubarões, atualmente nadando com Carlos Wizard. São duas pessoas que realmente, que eu realmente admiro mesmo, que realmente fez diferença. Um é realmente o Mark Hughes. Mark Hughes é uma pessoa impressionante. Você olhava ele no palco, ele tinha uma história, ele fazia as pessoas cativar. E o Jamil, eu lembro uma coisa que ele comentou nessa mentoria que a gente participou, que me guardou. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte: tem que ter uma personalidade agradável. Não sei se você lembra disso. Sim. Isso me chamou a atenção, porque muitos líderes são aqueles tratorzão, né? Mas não é uma pessoa agradável. Tá? Eu acho que o agradável ajuda você a instigar as pessoas a seguir você. Sabe o que ele fala nesse livro? Ele fala assim, que a gente tem que parar de tentar transformar pessoas em nossos clones. Porque pessoas são diferentes, assim como os dedos das mãos, né? E aí ele diz assim, que o primeiro passo para influenciar pessoas é dominar o ego. Isso. O ego é uma coisa que até o próprio Jim Rohn falava muito, né, nas lideranças, né? Porque o ego estraga. Tá? Quando você coloca que eu faço acontecer, imagine você, a sua equipe, poxa vida, mas eu ajudei e ele está com, né? Então é uma coisa, quando começa a subir aqui, né? Ele é um presságio até de uma queda desse líder, né? Agora, eu vejo uma coisa que tem o autoconhecimento também, doutora, tem aquela vontade de aprender, que é importante. Eu acho que a doutora colocou uma coisa interessante. Hoje tem muitos YouTubes, né, tem bastante conteúdo, mas eu vou além. Pega esses conteúdos, mas vai cavocar um pouco mais fundo, né? Leia livros, porque você pode aprender coisas assim de liderança. Tem duas formas, né? Primeira forma, através da sua própria experiência, concorda? Sim. E a outra forma, através da experiência dos outros. Então, tem essas dois canais para você desenvolver. E a outra coisa que eu vejo, assim, que é da liderança, doutora, é o seguinte: a pessoa tem que gostar de gente. Por que eu falo isso? Se a pessoa não gosta de gente, gostar de gente que eu digo o seguinte, entender a pessoa, tá? Gostar mesmo, né? Tem a pessoa que é mais aquele negócio da personalidade agradável, gosta de conversar, gosta de conhecer, né? É importante isso, tá? Se a pessoa quer ser líder, mas não gosta de gente, ela pode até no começo ter sucesso, mas não vai ser aquela coisa que vai durar. Ela tem que, eu acredito muito nisso, tem que gostar de pessoas. Se não gosta de pessoas, como é que ela vai liderar? Uma equipe que primeiro, multidisciplinar, todo tipo de idade, né? Como é que fica se ela não sabe a química? Eu sempre brinco com o meu sócio que tem que ter química, né?
A química só funciona porque com a química funcionando tem a física, que eu digo, né? Se não tem química, não tem física. Se você não tem uma equipe que consegue ver você como líder e tem aquela sinergia, né? Primeiro que você não tem você tem um bando, na verdade, não tem um time, não tem uma equipe, né? Sim. Tá? Então, bando é uma coisa diferente do que um time, né, de alta performance que consegue fazer. A gente sempre fala muito de, como é que chama, a pessoa autogerenciável, né? Mas para ser autogerenciável, imagine um líder lidar com pessoas autogerenciáveis. É importante conhecer de gente. Tá? Controlar seu ego também é uma coisa importantíssima. Então, 2 coisas importantes que eu digo. Primeiro, autoconhecimento. Segundo, gostar de gente. E aí no gostar de gente, você sabe, Frank, que eu te digo mais, o líder, ele é um servidor. Sim, o líder servidor, ele tem esse lado servidor. Então, ele gosta de gente, ele gosta de servir. Ele está à frente para ser um servidor. E as pessoas, em geral, gostam de ajudar pessoas. Você sabe que... Agora, tem uma coisa que é interessante, cortando um pouquinho. Ajudar pessoas, mas tem que ser aquele espontâneo, sabe? Muito. Né? Porque as pessoas sentem. Né? Não tem como esconder. Elas sempre... E aí está uma terceira coisa, que só cortando um pouquinho do raciocínio, doutora, é o seguinte, a outra coisa é saber comunicar, ter uma comunicação ativa. E comunicação, quando eu falo, não é só falar. Sim. Né? A gente fala, tem aquela palavra, né, que Deus criou 2 orelhas para ouvir mais e falar menos, né? Mas muitas vezes a gente vê pessoas que só falam, né? Sim. Mas ouvir não é simplesmente o fato de ouvir, porque ouvir todo mundo ouve, é escutar também, que é diferente. É diferente do ouvir, é um processo fisiológico, né? Você não precisa pensar para ouvir, você ouve uma música, você não precisa pensar. Agora, escutar demanda esforço. E escutar na essência, mais esforço também, no sentido de você estar focado, o que a pessoa está. Então, se você está conversando com gente, primeiro, se você não gosta de gente, como é que você vai ouvir? Sim. Você quer só falar, né? Né? Como é que é? Eu mando e vocês obedecem, mas hoje em dia não é isso. Você vê com a própria juventude agora, né? Próprias pessoas mais novas, né? Ela tem uma pegada diferente, né? Ok? Então, só cortando um pouquinho que a doutora estava engatilhando ali, mas eu acho que isso aí é importante, essas situações, né? Exatamente. Você sabe que, voltando ao fato lá de que as pessoas gostam de ajudar outras, e elas fazem qualquer coisa. Eu fui tomar vacina, vou contar uma história aqui. No SUS, eu vou falar o cenário para vocês entenderem a insegurança do local. No centro, região central de São Paulo. Então, tinha uma moça com uma filha pequena. Eu nem estava conversando com ela, eu estava próximo. E aí o médico orientou uma senhora perto da gente que ela tinha que ir no corredor, virar, fazer, para chegar onde ela precisava. E ela ficou observando essa senhora, uma idosa, e ela entrou no corredor errado. Essa moça que não me conhecia e nem conhecia essa senhora, pediu para eu olhar a filha dela, falou, olha ela aqui só um minutinho, porque ela virou errado ali. Correu atrás da senhora, conduziu ela para o local certo. Então, ela colocou acima da segurança da própria filha, da proteção da própria filha, esse instinto voluntário de ajudar alguém, porque ela foi para um local errado. E aí ela conduziu e voltou, e ficou tudo bem. Então, é isso. E aqui ainda, no livro do Jamil, ele fala que ele faz uma citação de La Fontaine, o homem que criava fábulas. E ele disse assim que se você quiser convencer, precisa fazer sonhar. Então, se a gente tem um grupo, pessoas, ele diz assim, que se você quiser influenciar pessoas, que no caso é desenvolver esse lado da liderança, então as pessoas têm que ter um objetivo maior do que uma simples obrigação. Então, quando a pessoa ela veste a camisa, e ela não se importa se deu horário, se não sei o quê, ela tem
um objetivo maior, ela tem um porquê a visão, maior. Não, a visão e a questão do porquê. Então, né? se ela veste a camisa, ela vai fazer de tudo pelo grupo, pelo time ou por aquele objetivo maior. Uhum. Não, e uma coisa interessante, você que está ouvindo aí, né, que é líder, né? Por que você está na posição de liderança? Tem alguma coisa alguns atributos, né, que você tem que faz com que o time jogue direito, né? É que nem um time de futebol. Se o time de futebol não tem, como é que chama, jogadores complementares, né? O time não vai para frente, né? Então, muitas vezes você tem que saber, por isso que eu falei, tem que saber se autoconhecer, tem que saber conhecer a sua equipe também. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, muitos líderes, ou muitas pessoas, eu nem vejo como líder, eu vejo mais como chefe, ele vê a parte negativa da pessoa. Ah, não, aquele cara, ele não sabe falar, ou aquele cara é um cara que, né, errou um negocinho e fica naquele negócio. Mas quantas coisas boas que aquela pessoa pode fazer? Não estou dizendo que todas as pessoas são boas. Tem pessoas que realmente, a liderança muitas vezes tem que ver, bom, isso aqui realmente é uma laranja podre, tem que ir, né? Não dá para participar do grupo. Mas muitas vezes o líder peca em só ver as coisas que faltam da pessoa, não as coisas que ela já tem de bom, né? Então isso é até a questão da psicologia positiva, fala muito disso, né? Tá? Então é um processo. Então voltando lá, autoconhecimento. Segundo, né? Gostar de gente. Terceiro, a questão de saber se comunicar. Tá? E o líder também tem que dar o exemplo, né? Sim. Então, você falou da controlar o ego, que também é importante, é umas coisas, mas ele tem que ter como é que chama, essa parte que é importante, né? Senão não vai. E tem muito chá. Sabe o que é chá? Quais são os conhecimentos, habilidades e atitudes de um líder? Tá? Se você está, por exemplo, liderando uma área comercial, Sim. Tá? É o que a Rank faz. Bom, primeira coisa, tem que conhecer bem o produto, né? Sim. Né? Conhecer o produto direitinho, ter aquelas habilidades importantes, mas principalmente ter atitude. E acho que aí o Napoleão Hill sempre fala, né? Atitude PMA, né? Mental Positive Attitude, né? Atitude mental positiva. Eu acho que isso é uma coisa que é a base, né, do Napoleão Hill, né? Tem que ter realmente... E acho que é por isso que o Jamil comentou sobre a questão da pessoa ser aquela pegada de não amabilidade, mas gostar de gente, ser uma pessoa agradável, né, que ele falou, Sim. né? Tá? Então, essas coisas são coisas importantes. Você sabe que eu ouvi essa semana, até do nosso mentor lá, do Carlos Wizard, ele disse assim, que as pessoas quando estão começando, e eu me coloco nessa posição, e saindo da posição do eu sozinho, e aí você faz todas as coisas na empresa. E nessa fase, muitas vezes, a empresa do eu sozinho, e eu falo isso para muitos advogados profissionais liberais, que hoje já estão estudando, e a gente aqui contribuindo com esse conteúdo para que eles se tornem empresários, para que eles se tornem o seu escritório um empreendimento. E aí ele fala que a gente tem que cuidar tanto em desenvolver líderes. É uma bicicleta, 2 pedais aqui, ó. Desenvolver líderes e cuidar das vendas, faturamento. Então, são 2 atividades necessárias para o negócio de quem quer expandir, quem quer crescer. E aí, eu pegando esse gancho, doutor, uma das outras coisas que é importante na liderança, e aí vale para empresário, vale para qualquer tipo de líder. Eu sempre, quando a gente vai numa empresa de consultoria, quando a gente faz com a gente, a Rank faz consultoria também. Primeira coisa que a gente percebe no dono, ou mesmo no diretor lá, seja comercial, qual é o número 2? Você tem um número 2? Por que é importante isso? A gente fala, por que o número 2? Porque é o seguinte, se você começa a pensar demais que você não tem o número 2, tem alguma coisa errada. Sabe por quê? Como é que aquele líder vai tirar férias se ele não consegue desenvolver uma pessoa para fazer, tocar tipo assim, o bumbo quando ele estiver de férias? Tá? Então, um outro atributo importante da liderança é tentar identificar qual é a pessoa que pode ser o número 2. Tá? E isso eu lembro muito na época da Ambev, que eu fui da Ambev também, e um dos diretores falava o seguinte, ele é gestor, que realmente é verdade. E tinha muitas oportunidades de crescimento lá, mas as pessoas só cresciam se o diretor percebesse que ele formou uma pessoa. Tá? Então,
Então entra um pouco daquela parte de servidor, né, que você falou, porque se a pessoa não passa o que ela sabe para o outro, como é que ela segura? Como é que ela vai subir? E aí serve para empresário também. Se ele centraliza nele, ele tem um crescimento limitado. E aí, tem pessoas, e eu pensava muito isso, eu tenho o meu jeito de trabalhar. Só eu sei fazer dessa forma. E aí entra uma coisa que é interessante. E a dificuldade de delegar. Entra nessa parte, né, de saber, primeiro, identificar quem é a pessoa, certo? E aí, por isso tem o autoconhecimento de conhecer a equipe dele. Né? Recomendo que as pessoas façam algum teste de perfil, principalmente na parte daquelas pessoas que têm potencial para liderança. Façam um teste de perfil para ver o que ele é bom. Né? E aí tem uma questão que é o seguinte: a pessoa fala, não, esse aqui eu faço porque eu faço melhor do que o outro, do que a pessoa. E aí fica centralizando. Quando você faz essa questão que você colocou de saber delegar, é importante, porque quando você delega, é claro que você não pode delargar, né? Tem uma diferença nisso. Primeiro é o seguinte, você tem que delegar para a pessoa que seja competente naquela tarefa que vai ser feita. Ensinável. Né? Tem que ser ensinável mais também. Mais importante ainda. Isso, ensinável. E aí o que acontece? Ela é ensinável? Beleza. Você delegou. Ela tem capacidade de desenvolver? Deixa ela desenvolver. Ela pode fazer uma coisa diferente, mas vai atingir o objetivo. E aí eu pergunto, por que é importante fazer isso, doutora? É aquilo para a gente ter liberdade. Eu acho que é o igual liberdade. Legal, mas que outro benefício você tem quando você faz isso? Você se duplica, não é? Você se duplica, mas você começa a perceber como é que é o raciocínio dele para poder desenvolver ou resolver aquele problema que ele tem. Você não é absoluto para resolver determinada coisa. E aí, então você tem novas ideias. E aí acontece, você vê, puxa, o cara, ele fez um raciocínio assim, pô, legal. Então você começa a perceber o liderado. Qual é o potencial que ele tem? Sim. Agora, se você deixa só para você, e você faz então perfeito, eu faço perfeito. Não, deixa comigo que eu faço perfeito. E não delega com medo que o cara vai fazer uma cagada, né? Aí você nunca vai desenvolver, porque o erro faz parte do processo de aprendizado, da liderança. Quantas vezes eu vejo para o empresário, quantas vezes você errou, né? Não errar faz parte. Agora, com certeza você acertou mais do que errou, né? Senão você não estava na posição que você está agora. Então, é um processo, tem que deixar. Não vai acontecer perfeito, certinho na primeira vez, muitas vezes. Tá? Aí você tem uma oportunidade de você crescer. Olha, o que eu errei, o que eu fiz, autocrítica, né? O que eu posso fazer de melhor e vamos para frente. Né? Então, eu vejo muitas pessoas que não crescem por causa dessa desapego. Tem que desapegar um pouquinho. Né? Senão você nunca falou, se ele ficar muito mais concentrado, né? Só ele faz. Se só ele faz, então como é que então não tem como crescer. E o pior, sabe o que acontece? Muitas vezes o cara o líder tem um potencial para entrar num outro patamar, só que ele não consegue ir no outro patamar, porque o líder dele fala assim, puxa vida, eu não tenho quem faça o trabalho dele. Tem que desenvolver outro. E aí o que acontece? O cara fica lá 30 anos, 10 anos, mesmo, ninguém me dá oportunidade. Vamos dar oportunidade porque você não desenvolveu alguém. Né? Para fazer o que você faz. Para sair dessa posição. Para sair dessa posição. Você sabe que eu já ouvi assim, de vários empresários de sucesso, eu sempre procuro pessoas melhores que eu, com habilidades melhores que eu. E já nesse começo, nesse início, a pessoa que está começando a empreender e ela não tem grana para contratar uma pessoa melhor que ela, mais desenvolvida naquilo que ela precisa. E aí, que eles falam? Para que a gente desenvolva pessoas líderes. Então, eu vou passar a minha habilidade para uma pessoa que é ensinável, que faz todo esse caminho que você disse, e aí eu vou formar essa pessoa. E sem medo de ser feliz, medo de, depois ele vai sair daqui. E resgatando um autor que você gosta, que é o Jim Rohn, ele mesmo fala, né? Você é a média das pessoas que você mais convive, né? Então, você líder, se você está convivendo com pessoas que abaixo, não tem tanta capacidade de você vai para baixo. Né? Então, você tem que... E aí, sabe o que é legal? Que você sai da zona de conforto. Tá? Então, o líder também tem assim... tem a coragem de sair da zona de conforto. Né?
tenha coragem de ser um pouco vulnerável também, né? Porque isso né? A gente começa a perceber, poxa vida, eu preciso melhorar nessa aqui, né? Então, então são assim, vamos dizer, tem algumas habilidades que o líder tem que ter, mas tem, que eu comentei agora, mas tem algumas atitudes importantes também. Por exemplo, ser proativo é importante, né? Mas você já viu algum líder que fica paradão? Né? Deixa a vida, como é que é? Deixa a vida me levar, não, né? Não dá, né? Não dá. Ele tem que fazer um algo a mais, tá? E o algo a mais também tem a questão do próprio Napoleão Hill fala, né? Tem uns princípios lá que fazer o algo a mais, né? Extra mile, né? Andar uma milha a mais do que o necessário. Então essa é uma atitude importante do líder. Tem que saber, né, essa parte de ser exemplo, né? Porque se você não dá um exemplo, como é que você vai ter, como é que as pessoas vão te ver, né? Você sabe que aqui nesse livro do Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo, existe um diálogo aqui onde ele descobre como que o diabo faz para controlar nossa mente. Então, ele revela aqui, ele é um filósofo e ele revela as artimanhas do diabo para que ele atrase, o que ele faz para atrasar nossa vida, para nos... para nos deixar, ele fala... Estacionado, estagnado. E aí, como você falou da coragem, né? A gente tem que perder o medo, né? Ele disse assim, que o medo é a ferramenta de um diabo idealizado pelo homem. E a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota este diabo, quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Agora, sabe uma coisa para você sair da estagnação, muitas vezes? Porque né, vamos dar um exemplo. Você quer fazer alguma coisa diferente. Tá? Como é que é o gatilho que você consegue fazer? Porque se você pensar demais, você não faz. Se pensar Tá? demais, não então faz. Tem uma técnica que até a gente coloca em workshop, que é bem simples. Né? Faz assim, doutora. Tá? O que você está vendo aqui? 5, né? Sim. Conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você contar até 5, quando tiver no 5, você tem que fazer alguma coisa física, algum movimento em direção ao que você quer fazer. Sim. Vamos dar um exemplo de vendas. Eu tenho que ligar para aquele cara que é um prospect, putz, eu nunca conversei com ele, etc. Se você ficar só pensando, você não faz, né? Então, 1, 2, 3, 4, quando você fizer 5, você já pega o telefone e liga. Né? Então, faça alguma ação física em direção. Pensou, faz. Né? E aí você começa a ter um gatilho, né? 1, 2, 3, 4, 5 e vai. Vai com medo mesmo, né? Vai, claro, não vai fazer nenhuma besteira que você tenha integridade física, né? Mas qualquer outra coisa, senão o ser humano é interessante. Tem um lado que é bacana colocar aqui. O ser humano, ele é um ser o que quer. Ninguém esquece que a gente é o que quer. Nós somos mamíferos, né? Animal mamífero. Sim. Certo? Então, nós somos desenhados para economizar energia. Então, quando você quer sair da zona de conforto, você tem que fazer mais energia. Não é verdade? Então, e o corpo não, ele quer fazer menos esforço. Então, para você ser, como é que chama? Dar o passo, ser proativo, você tem que fazer algum mecanismo que faça você fazer ação. Né? Nadar contra a maré. Deu para perceber? Tá. E você sabe que eu estava ouvindo um grande empresário falar sobre copiar comportamentos. Você estava falando assim, de estar com pessoas que, se eu quero ser uma empresária de sucesso, se eu quero ser uma pessoa melhor, então eu tenho que renunciar a algumas companhias, e eu tenho que me associar a pessoas com identidade de valores, os mesmos valores que eu, e pessoas que querem chegar, ou já estão onde eu quero chegar. Né? Como a gente fala, nadar com os tubarões. E porque a gente acaba copiando, a convivência, a gente acaba copiando o comportamento. Exatamente. Então, teve Thiago Brunet, ele estava falando assim, que quando ele começou a observar, ele começou a conviver tanto com pessoas assim, líderes, e aí ele começou, nossa, esse cara, ele não grita, né? Quando ele estiver numa situação de adversidade assim, ele mantém a calma, ele não grita,
ele consegue controlar. E aí, de tanto conviver, ele acaba adquirindo o mesmo comportamento. Mas olha só que interessante. Teve uma pesquisa, até esses dias nós estávamos conversando com um dos nossos consultores, né? E ele comentou uma história que fizeram uma pesquisa, não sei se você sabia dessa. Aí pegaram um carro, um Mercedes. Pegou um Mercedes, tá? Colocaram esse Mercedes num lugar de periferia. Deixou lá o Mercedes, periferia. E filmaram durante o tempo. Daqui a pouco um tira o pneu, né? Outro tira não sei o quê, outro vai tirando, né? No ambiente dele lá, certo? Aí daqui a pouco só estava com os carcaças do carro lá, né? Sim. Mas olha que interessante. Ele pegou esse mesmo carro, colocou num bairro de classe alta. Mesmo carro. Quer dizer, ele já detonou, mas o mesmo modelo. E filmou. Filmou. Não aconteceu nada na primeira semana, etc. Foi só o momento que alguém deu uma batidinha, alguém furou o pneu, alguma coisa, que depredaram o carro também. Você entendeu? Então, o que acontece? Tem um lado da influência também. Né? Então, não é só... Então, a influência, o meio ambiente influencia para bem ou para mal. Para o bem ou para o mal. Né? Então, líder, você quer estar aonde? Né? Junto com pessoas que têm essa habilidade de liderança, porque muitas vezes pequenos detalhes fazem a diferença. Tá? Então, sempre quando eu vejo, por exemplo, no próprio Carlos Luiz, né, quando ele fala ou quando ele fala, a gente começa a perceber detalhes, né, Mark Hughes, detalhes que faz a diferença. Né? Então, por isso que tem que estar aberto para escutar, né? Não é só escutar de ouvir, escutar, perceber. E como você disse, isso não tem nada a ver com classe social. Não. Porque nas comunidades nós temos exemplos de lideranças, né? Dentro das comunidades e em todos os lugares. Então, é uma coisa muito pessoal. É de você se posicionar. E a um livro maior de liderança que a gente tem, que é a Bíblia... E também muitos líderes, se não todos, que se pautam em várias escrituras bíblicas para trazer valores, princípios para os seus negócios, para a sua vida pessoal. E também pessoas, é o que eu disse, não tem a ver com nível social, tem a ver com caráter, o que as pessoas, com que as pessoas que eu caminho, que eu escuto, que eu me relaciono, do que elas se alimentam. E uma coisa interessante. Do que elas alimentam a mente delas, né? E aí aquela questão, né? Quais são os valores da pessoa? Né? E aí o que ela faz quando ninguém estiver vendo ela? Aí entra um pouco da questão do caráter da pessoa. Né? Então, líder com caráter forte, ele consegue perpetuar, né, esse processo. Então, você pode ver, tem vários na história, você falou de Bíblia, uma coisa que eu acho bacana, até esse tempo eu estava relendo, né, a história do Davi, né? É impressionante, né? Então, mas porque ele tinha um ramo, tinha um caminho, né, para percorrer, né? Então, tem um pouco da parte de fé também, né? Então, é bem interessante. Sim, Davi, ele foi escolhido ele era o menos provável para ser escolhido como rei, né? Eu acho que a gente tem várias histórias bíblicas que a gente pode o Provérbios é um livro que fala muito e que a gente pode extrair muita coisa a respeito de liderança. Aqui ainda, hoje eu trouxe várias citações aqui de Napoleão Hill, e uma das características aí também da liderança, e todo líder passa por isso, é o fracasso. Com certeza. E aí ele diz assim, né, ele conversando aqui no livro, que ele faz algumas perguntas para o diabo, né? Ele fala assim, nossa, né, fala para o diabo, o fracasso é um grande aliado seu, né? E aí ele diz assim, e o fracasso faz com que as pessoas percam a ambição e parem de tentar. Aí então, falando para o diabo, você as controla sem nenhum tipo de dificuldade ou oposição. Quando a pessoa está lá no fundo do poço, fracassou e tal. E aí o diabo responde assim, fala, esse é justamente o ponto. Assuma o poder sobre elas justamente no momento que elas desistem de tentar.
E se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. E ele ainda fala assim, se soubessem que cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade, elas não desistiriam. Não, então, quando a gente desiste, ele diz que a gente está muito próximo de uma nova oportunidade. E aí eu arrisco uma coisa a dizer que até essa semana teve uma coisa interessante que um palestrante falou, né? Uma nota de $100, né? Uma nota de $100 é uma nota de $100. Se está na tua mão ou se está na lama, ele continua sendo uma nota de $100. Ou seja, como é que você se valoriza, né? Quais são os seus valores? Quais são a sua identidade? Isso aí é forte. Então, a liderança tem que trabalhar com isso aí, tá? E a liderança se vivencia, sabe? Não é um momento que a pessoa, não, eu vou ser líder, eu vou ler bastante, eu vou ser líder. Não, você tem que praticar, né? Você tem que estar com gente, né? Você tem que estar desenvolvendo esse lado. Então, por isso que eu digo, algumas pessoas têm essa naturalidade, outras pessoas têm que sair da zona de conforto. Renunciar a si mesmo em detrimento do outro, elevar o outro. E aí entra uma coisa que eu acho que é interessante, que entra no grupo, no clube de negócio que nós estamos juntos, né? O líder tem que saber, tem que articular, tem que saber fazer network, né? Então o líder tem que ter esse lado, né, de relacionamento, né? Relacionamento que abre portas, você falou, né? Média de 5 pessoas que mais convivem. Mas se a pessoa não se relaciona, como é que ela vai saber quem que é a outra, né? E aí eu te digo que como as pessoas que falam, não, mas como eu vou me relacionar? Primeiro, eu preciso gastar sola de sapato mesmo. Estar nos lugares, no ambiente onde estão as pessoas que eu pretendo me relacionar. Segundo, estar no ambiente não resolve. Eu tenho que conseguir vencer o medo, a vergonha e conseguir contatar essa pessoa. Trocar telefone, estabelecer uma conexão que depois dali, o meu relacionamento ele é capaz de ter uma continuidade. Então... isso é importante. Então, você vê, começa sempre com o quê? Jim Rohn sempre fala, né? A filosofia, né? Como é que a pessoa pensa? Qual é a mentalidade dele, né? Porque a filosofia, ela acaba fazendo que, dependendo do que você pensa, você age, né? Tá? Você tem atitude. E dependendo da atitude, você tem o quê? A atividade, que você vai fazer alguma coisa. Seja ela para lidar com gente, seja ela para fazer alguma coisa. Aí, com isso, vai dar o resultado, né? E com o resultado, você colhe o estilo de vida. Então, é um ciclo que acontece. Nesse ciclo, você começou lá. O que eu penso... Mas sabe o que eu preciso fazer para pensar certo? Alimentar. Com coisas importantes, coisas que vão fazer eu... crescer, evoluir. Exatamente. E aí eu faço um convite para os leitores, não, quem está assistindo a live. Quais foram os últimos 90 dias? Quantos livros você leu para você te ajudar a desenvolver essa parte pessoal, essa parte empresarial ou essa parte de liderança? Você quer falar de liderança? Quantos livros de liderança você leu com esse tema nos últimos 90 dias? Se a pergunta foi 0, se a resposta foi 0, tem alguma coisa que precisa mudar. E aí tem aquela questão. Pega um livro, vai numa livraria, pega um livro lá, ou faça aquela técnica 1, 2, 3, 4, 5, vou lá. Audiobook, baixa alguma coisa, né? Saia da zona de conforto. E você sabe que, Frank, já fizeram essa pergunta há uns anos atrás e a minha resposta foi 0. Então, e só que todos os dias que a gente acorda, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Então, é um convite para todos fazer diferente, que vocês possam, que esse conteúdo possa servir para melhorar a vida de vocês em alguma coisa, para que amanhã vocês possam ser 1% melhor. E esse é o objetivo do nosso encontro aqui. Nosso tempo acabou, infelizmente. Posso pedir? E eu te dar 5 minutos aí para considerações finais e te agradecer mais uma vez por essa disponibilidade de estar aqui e produzindo esse conteúdo para desenvolver vidas. Legal.
Então eu faço um pedido da pessoa que está assistindo, né? Siga a gente lá no Instagram, @ranklíderes, ou mesmo @rankse, né? Ou @vendas, né? Rankvendas. Então você vai encontrar, e o meu pessoal é @frankwonjo, você vai ver várias publicações ali, né? E normalmente a gente também nós fazemos muitas lives também, mas mais live, né? Com empresários ou especialistas de liderança. Então conecta lá que você vai receber e vai ser bem bacana. É isso aí. Para as pessoas de Curitiba e região, o Frank hoje é franqueado do Brasil do Bem, que é um clube de empresários, e o núcleo fica em Curitiba, onde hoje as reuniões estão sendo realizadas lá na AESIC, não é, Frank? Isso, exatamente. Então, recomendo, e mais uma vez, gratidão. Obrigado. Por essa generosidade. Um abraço para todos vocês e até o próximo encontro. Tchau, tchau.